Marcos Crivellaro é professor PhD, doutor e pós-doutor pela Universidade de São Paulo, consultor financeiro, colunista, colaborador em rádios, coordenador em cursos de extensão e professor de diversas faculdades. Autor do livro Como Sair do Vermelho e se Tornar um Investidor de Sucesso, é o convidado do programa Sete Saúdes para falar sobre saúde financeira. Olá, começa agora nosso programa Sete Saúdes. Estamos falando da saúde financeira. Estruturar as finanças, ter o controle e deixá-las sempre com sinal verde é o nosso objetivo, além de te levar dicas de como poupar, investir e evitar as dívidas. Estamos aqui com o nosso convidado querido, professor Marcos Crivellaro. Tudo bem, professor? Tudo jóia? E nós, nesses 4 programas, esse é o 4º, para você conferir as edições anteriores, é só se inscrever aqui. E nós falamos sobre a saúde financeira no âmbito familiar, o que é, como sair do vermelho, como garantir uma qualidade de vida financeira saudável. Falamos da relação dos bancos, das taxas, dos financiamentos, como investir de forma saudável. E hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns livros, né, que o professor escreveu. Então, se você tiver interesse nessa área financeira, como sair do vermelho e se tornar um investidor de sucesso, o professor vai falar como pode adquirir esse livro. Também há um outro, Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, e a gente vai falar de um outro projeto do professor, um novo projeto na área de engenharia. Então, professor, quem tiver interesse em se aprofundar sobre a questão financeira, né, sobre a área financeira, porque você não precisa necessariamente ser um especialista, mas um estudioso sim, né, e saber do básico para administrar a sua vida financeira. Quando eu fiz esse livro, fiz eu e meu parceiro, o professor Cláudio Carvajal. Ele é um livro até que é pequeno, de fácil leitura, mas a gente coloca alguns fundamentos da economia doméstica, do orçamento familiar, para que você realmente saia do patamar do vermelho, né? Essa característica de muitas famílias de ser um devedor. O mês terminou, você não conseguiu pagar suas dívidas e vai lá e contrai, né, um empréstimo, uma financeira no banco. Então aqui, de uma maneira descontraída, eu passo essas orientações para que você tenha uma mudança de comportamento, né? Então essa é uma leitura que eu sugiro para você. É um livro, né, você encontra em todas as livrarias, pode comprar virtualmente, digitando aí o nome do livro, o meu sobrenome, né, o meu nome, Marcos Crivellaro, você facilmente chega nele. Aí eu evoluí para um outro livro, né, que veio na sequência, que fala de finanças, mas focando quem está começando um novo negócio, empreendedores, até tem esse nome bem no início do livro, de empreendedorismo, mas um empreendedorismo que também você tem a tecnologia te ajudando, ou na gestão do negócio, ou às vezes até como o carro-chefe da sua empresa. Você está fazendo uma startup, né, que é um termo que se usa muito, empresas que começam pequenas, né, como se diz aí, um fundo de garagem, e de repente explode, porque tem uma sacada muito inovadora, e com o uso da tecnologia dos smartphones, técnicas de programação, de repente você tem um produto novo, aí uma prestação de serviço que você consegue rapidamente passar isso para o mercado e vender. E aí depois eu tive uma outra situação, também além de falar de finanças, eu tenho uma formação em engenharia civil e o mercado está demandando também conhecimentos na área de engenharia. Antigos autores, né, infelizmente não escrevem mais, até faleceram, e os estudantes sempre me pediram para que eu fizesse livros nessa área de engenharia civil. E aí algumas editoras aceitaram esse desafio. Então esses livros aqui são da editora Somos Educação, antiga Saraiva, e eu fiz 11 livros. Eu não ia colocar todos aqui para vocês, mas tem títulos muito interessantes. É uma série chamada Série Eixos. Então aqui tem os livros que eu vejo que tem tido muito destaque. Planejamento e custos de obra, que é o que está aqui no primeiro plano. Esse segundo aqui livro é sobre legislação, como é que você que está construindo, mexe com o mercado imobiliário, qual é a legislação pertinente, desde o uso do solo. Esse terceiro livro aqui que eu apresento fala sobre fundações, né? Então você tem que manusear o solo, cortar o solo, preparar toda essa infraestrutura para você levantar uma edificação.
Aqui esse de cor aqui diferente até dos outros, né, mais rósea, ele fala sobre o desenvolvimento do mobiliário, né? Então os móveis, eles que são itens tão importantes no nosso dia a dia, então você que vai montar o seu escritório, vai aí organizar uma nova casa, eu conto um pouco da história e da utilidade, da funcionalidade dos móveis. Esse último aqui é o meu best-seller nessa área de engenharia, chama-se Materiais de Construção. Porque geralmente você tinha livros desse assunto muito grandes, densos, que os alunos tinham até dificuldade de aprender. E eu consegui deixar ele num formato um pouco mais enxuto, né, mais fino, mas sem perder a qualidade. Está muito atualizado com as tecnologias que os materiais estão sendo fabricados e estão sendo utilizados. Então esse daqui já até está inclusive na segunda edição. Então eu até agradeço, Fernanda, porque autor de livro não é uma coisa muito usual, né? Sim. Muitos são docentes, mas não vão para a carreira aí de escritor. E eu peguei esse gosto, percebo que eu tenho uma boa escrita e essa facilidade que eu tenho de transmitir conhecimento na sala de aula, eu consegui também passar esse perfil para o livro. Então, quando o aluno que muitas vezes nem me conhece, mas está conhecendo aqui hoje, né? Tendo a oportunidade, ele vai identificar essa facilidade do aprendizado, porque hoje o docente, ele é na verdade até um filtro do conhecimento, que tem muita coisa na internet que a gente sabe, mas você sabe que também o aluno não tem muito tempo para ficar estudando, lendo, então você precisa apresentar, entregar isso para o aluno num formato adequado, com o que há de moderno, de atualidade. Então os meus livros sempre têm esse perfil, né? Não são textos tão difíceis, não são tão extensos, e o aluno tem prazer em ler e guardar isso para o seu dia a dia. Então, além de aprender, ele pode ir consultando na sua prática profissional, quem já é formado, ou ainda como estudante, consultá-lo para facilitar o seu aprendizado. É um guia, né? Na verdade, é um guia. Não é uma coisa que acaba, né? Isso é importante, porque tem autores de muitas áreas, até mais tradicionais, que têm o hábito de escrever. Mas nas áreas de engenharia, é difícil você ter autores. E essa minha apresentação para o público também pela internet já está despertando interesse até de outros países. Eu tenho já propostas de publicar em língua espanhola, em língua inglesa, porque quando você vai nas lojas virtuais buscar engenharia civil desse assunto, você também percebe que tem poucos autores que se dedicam a obras desse tipo. Então, tenho certeza que numa próxima visita aqui trarei também meus livros em outras línguas e outros idiomas. Ai, que chique. Aí para você. Versão internacional. Versão internacional, com legenda, né? Com legenda. Professor, muito obrigada por sua participação em todos os nossos programas. É realmente muito enriquecedor e acredito que tivemos várias aulas aqui. É muito conteúdo, é muita coisa, mas se o público assimilou um pouquinho, já vai ajudar no seu dia a dia, porque certamente. O nosso intuito é ajudar as pessoas. E ter a consciência, né, de que precisa saber lidar com o dinheiro. Ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar disso para você. Quando a gente antigamente falava que não gostava de matemática, não tem isso. Você precisa, claro, obviamente que existe toda a didática do professor, não só em matemática, mas em qualquer disciplina. Saber passar com prazer, né? Sim. Só que isso faz parte do nosso dia a dia. Você não tem como ficar de mal com a matemática. Ficar de mal com o dinheiro. Que isso faz parte do seu dia a dia. E muito cuidado com essa história do eu mereço, né? Eu mereço me dar um presente, eu mereço... Tudo bem, mas é você mesmo que vai pagar, né? Exatamente. Precisa ver se isso se encaixa bem nas suas contas. Ó, livro é um bom presente, é barato, você pode presentear todo mundo. É uma linguagem clara e é curto. E é curto e é barato, pode comprar. E tem foto. E tem foto. E autógrafo, depois pode me procurar que autógrafo. Obrigada, professor. E você continue nos acompanhando nos próximos programas. E se não assistiu os programas anteriores, inscreva-se aqui, agora, e confira. Até mais. Obrigada.